Olá, amigos. Bem-vindos a um relatório especial do Amazing Discoveries. Eu tenho desejado fazer esse relatório já faz algum tempo, mas eu resisti e esperei até agora. E aqui estamos nós, quase no meio de março, e o mundo está caindo aos pedaços. É o que nós temos visto. E há tanta coisa acontecendo ao nosso redor. Amigos, Jesus está voltando muito em breve. Eu acredito nisso com todo o meu coração. E eu quero empregar estes próximos minutos para mostrar a vocês algumas evidências disso. Porque nós realmente precisamos estar firmes agora, trabalhando com o nosso Salvador e fazendo o trabalho que deveríamos estar fazendo há muito tempo atrás. Devemos nos arrepender dos nossos descuidos, devemos nos arrepender do nosso espírito de indiferença, das nossas atitudes de amor ao mundo. Nós precisamos estar de bem com o nosso Deus, porque todas as coisas que Jesus disse estão acontecendo, e nós precisamos realmente estar prontos, amigos, realmente. Por favor, escute enquanto eu compartilho informações importantes, nas quais irei destacar, e a minha oração é que vocês tomem isso de maneira bem séria. E se prepare, juntamente com a sua família, para o retorno do nosso Salvador Jesus Cristo. Se olharmos ao redor do mundo, com essa pandemia que está acontecendo agora, que é o coronavírus, e se as pessoas estão realmente exagerando ou não, esse não é o ponto aqui. Nós estamos vendo vidas serem tomadas e pessoas morrendo por causa dessa doença. E temos visto pessoas entrando em pânico, correndo aos supermercados e comprando tudo o que elas podem agora. E hoje mesmo ouvimos que o presidente dos Estados Unidos da América basicamente declarou o estado de emergência para o país inteiro. Então, essa conversa aqui não é a respeito do que está por trás dessa doença do coronavírus. Tudo que eu sei é que Jesus Cristo disse que nos últimos dias haveria pestilências, terremotos, desastres naturais, fome, guerras e rumores de guerras. E nós estamos vendo essas coisas acontecerem em uma sucessão rápida. O mundo parece estar caindo aos pedaços. E de fato, na internet, as pessoas estão perguntando o que está acontecendo com o mundo inteiro. Por que todas essas coisas estão acontecendo? E estão, amigos, estão acontecendo. E eu quero compartilhar algumas estatísticas com vocês. Pelo mundo todo, quero dizer, do dia que eu gravei esse vídeo, 15 países estão tendo que lidar com inundações. E nós acabamos de ver há alguns meses atrás o fogo na Austrália e a devastação que isso causou lá. E isso me lembra das citações da irmã White que dizem que essas coisas aumentariam nos últimos dias. Somente no ano de 2019, nós tivemos diversos tufões, ciclones e furacões que atingiram o mundo no Japão, na China, no Egito. E todos os lugares, eles tiveram ciclones lá. E na África, e também na América do Norte. E também as ondas de calor que aconteceram no mundo recentemente. E também as perdas de vidas por causa dessas coisas. Essas não são as últimas 7 pragas, amigos. Elas não aconteceram ainda. Mas esses são os juízos que a irmã White fala a respeito, que juízo após juízo cairiam sobre a terra. E eu sei que Satanás também pode estar por trás de alguns deles. Mas eu também sei que Deus mandaria esses juízos ao Ele retirar o seu Santo Espírito enquanto nós vemos o mundo se despedaçando. E nós percebemos que estamos na era do tempo e que Jesus deve vir muito em breve para nos levar para casa. E somente em 2019, 409 desastres naturais aconteceram ao redor do mundo. O número não é tão alto quando você compara esse número aos anos anteriores, mas aconteceram mais, e 2019 é considerado ter tido mais desastres naturais comparado com 2018 ou 2017. E com as agitações acontecendo por todo o mundo, e em 33 países, a estimativa aproximada é de 33 países com agitações. As pessoas estão protestando contra os seus governantes, contra o seu sistema,
contra a tirania e por outros motivos quaisquer. 33, nós nunca vimos tantos países com os seus cidadãos se levantando contra os seus sistemas, contra os seus dirigentes, governantes, e nós não estamos vendo somente nos países de terceiro mundo, mas na Europa, na França, na Itália, na Espanha, para nomear alguns. E isso está acontecendo em uma sucessão rápida. Até nesses dias, mais e mais países estão em agitação. E nós temos visto tudo isso acontecer. Agora o Ebola está emergindo na Nigéria e no Congo, e as pessoas estão morrendo nesses países. Então, as palavras de Jesus estão sendo cumpridas. Em Mateus capítulo 24, nós temos visto essas coisas acontecendo. Mas eu também quero compartilhar com você um pouquinho do que eu penso que vai acontecer muito em breve neste mundo. E precisamos estar prontos para isso, não somente por causa do coronavírus ou outras pestilências ou doenças de que Jesus comentou, mas o mundo está se preparando, está se erguendo para a nova ordem mundial. Em 2015, as Nações Unidas declarou, e estou olhando aqui no meu computador, em 2015, as Nações Unidas fez um artigo, e esse artigo pode ser encontrado no jornal LifeSite, e isso é um artigo na Declaração das Nações Unidas, que por volta do ano 2030, eles estão planejando ter a nova ordem mundial em pleno funcionamento. Quero dizer, eles não estão escondendo isso, amigos. Eles estão planejando fazer isso. O plano é de fazerem isso ao redor do ano de 2030. Nós simplesmente precisamos estar prontos. Mas será que eles vão conseguir fazer isso? Será que eles terão sucesso? Bem, saberemos isso quando o tempo chegar. Mas as Escrituras são claras, e agora eu quero falar sobre as Escrituras em que eu acredito estão falando sobre a nova ordem mundial. E nós encontramos isso em Apocalipse capítulo 17, os 10 chifres de Apocalipse 17, amigos. E deixe-me ler estes versos para vocês. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amigos, esses 10 chifres em Apocalipse 17, verso 12, são 10 reis que não receberam o seu reino ainda, mas receberão poder como reis por 1 hora com a besta. Sobre o que está sendo falado aqui? São esses 10 chifres os mesmos que encontramos em Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 7? Eu não acredito que sejam. Porque em Daniel capítulo 7, 3 destes chifres são arrancados, erradicados e destruídos. Somente 7 dos 10 chifres permanecem, que são aqueles 10 países originais que eram parte da divisão de Roma papal. E em Apocalipse capítulo 13, os 10 chifres têm 10 coroas, significando que eles são reis já reinando, com reinos já formados. Mas esses 10 chifres são 10 reis que não receberam seu reino ainda, mas receberão o reino por 1 hora juntamente com a besta. E lembrem-se de que 1 hora profética são 15 dias, amigos. Eu realmente acredito que esses 10 reis são as 10 regiões da nova ordem mundial. E eu vou mostrar isso para vocês. O Clube de Roma tem um mapa que mostra o mundo dividido em 10 regiões. E essas 10 regiões governarão pelo Vaticano. E cada região terá o seu próprio líder. Eu não sei como que eles chamam, talvez seja um governador. Alguém que terá que reportar diretamente para o governo central do mundo. E eles não estão brincando.
Eles querem dividir o mundo em 10 regiões, e a nova ordem mundial conseguirá isso. E eles estão dizendo que por volta do ano 2030 eles farão isso. Eu não estou dizendo que 2030 é o fim do mundo, mas vamos dizer que por algum motivo eles realizem isso por volta do ano de 2030. Bem, de acordo com o que a Bíblia diz, e se isso é correto, que esses 10 chifres são os 10 reis que ainda não receberam os seus reinos, mas receberão 10 reis que ainda não receberam seus reinos, mas receberão por 1 hora. Poderia ser que a nova ordem mundial terá somente 15 dias, 1 hora profética, de estabelecimento, de reino e de governo? Amigos, eu não acredito que isso esteja longe da realidade. Eu realmente acredito que precisamos olhar para isso de maneira muito séria e nos lembrar de que estamos nas últimas páginas da história desse mundo. Nós não temos um capítulo inteiro a mais. Nós estamos nas últimas páginas do último capítulo da história desse mundo. Jesus está retornando muito em breve, meus amigos, e precisamos estar prontos. Precisamos levar todas essas coisas em nossos corações e nos lembrar disso. Em um relatório recente que saiu dia 7 de março, um relatório escrito por Neum Nettle, dizendo que as Nações Unidas... Deixa-me ler isso para vocês. O relator especial das Nações Unidas sobre a liberdade de religião, Ahmad Shahid, fez um chamado ao mundo religioso a submeter-se à autoridade das Nações Unidas. Eles estão pedindo ao mundo religioso para transferirem as suas autoridades para as Nações Unidas, amigos. Esse é um chamado muito sério que foi feito. Baseado no que eles já falaram em 2015, que por volta do ano 2030 eles teriam a nova ordem mundial, eles estão pedindo para as religiões mundiais para submeter suas autoridades para as Nações Unidas? Qual é a razão? Qual que é o propósito? Amigos, vocês podem ler os escritos na parede. O fim está muito, muito próximo. Nós sabemos que Jesus está se preparando para retornar em breve e nos levar para casa com eles. Você não se prepararia ao ver esses sinais acontecendo, ao ver essas coisas se materializando? Você não se prepararia? Você não ficaria pronto e prepararia sua família e avisaria os seus vizinhos e faria tudo o que vocês podem para preparar o caminho para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, para o seu breve retorno e nos levar para casa? Que Deus esteja com vocês enquanto fizerem o trabalho fielmente. Sejamos todos fiéis, esforcemos para terminar o trabalho, para que assim possamos ir para casa. Que Deus os abençoe, meus amigos. Que Deus os abençoe ao enfrentarmos um desafio extremo nos próximos dias e meses que virão, e nos próximos poucos anos. Nós veremos o Senhor muito em breve com os nossos próprios olhos. Aguardamos por isso. Que Deus te abençoe.